Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos, podem se assentar, tomem seus lugares em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 37, no versículo de número 11. Salmo 37, versículo de número 11. Vamos lá em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender a ser mansos, diga amém. Salmo 37, versículo 11. Algumas pessoas chegam a dizer que é impossível ser manso, né? Existe a questão da personalidade das pessoas, né? Mas se a palavra nos ensina a mansidão, isso significa que até mesmo aquele mais extremo consegue mudar. Amém, gente? Amém, meus amados? Deus pode mudar o coração daquele que é duro, daquele que é de difícil entendimento, aquele que muitas vezes não aceita, né, a correção. Enfim, o Senhor, Ele tem um trabalho para fazer na vida daquele que crê. E nós que cremos na palavra de Deus, precisamos de aprender a andar em mansidão. Versículo 11 diz assim, Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Eu vou ler mais uma vez. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Diga graças a Deus. Então, quando falamos de herdar, é o mesmo que receber uma herança, amém? Receber um bem. Então, essa herança que Deus quer nos dar, é dada para aqueles que andam em mansidão. Se você, por exemplo, se lembrar, existe um caso muito comentado pelos pastores, muito pregado e também muito meditado nessa palavra, que é em Lucas 15. Vocês se lembram do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que o seu filho, ele chega a seu pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. E ele chega então, toma essa parte da herança e vai viver a vida dele. Sabemos que ele viveu dissolutamente, fez muita coisa errada, né? Ele agiu de uma forma errada. Existe um preço a ser pago para você receber uma herança, diga graças a Deus. O primeiro preço a ser pago é o preço da perca. Porque para receber-se uma herança, recebe-se herança quando o dono da tal parte, não é assim? E esse filho, ele quis tomar então a herança do seu pai antes mesmo dele partir. Ele quis a parte dele antes mesmo de o seu pai morrer. Até muitas vezes eu procuro falar para as pessoas que as bênçãos que nós procuramos antecipar, que não está na hora de Deus, elas tornam-se maldições para nós. Então nós temos que ter um cuidado para que não venhamos querer antecipar alguma coisa que ainda não é a vontade de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, tem ou não tem? Tudo tem o tempo determinado. Vamos pensar o seguinte, o pastor começou a cursar engenharia, vamos dizer que o pastor está fazendo engenharia civil. O que um engenheiro civil faz? Ele faz projetos de construções civis, que é o trabalho, né? O trabalho civil, quando se fala assim, você consegue entender que é todo prédio, toda casa, precisa de uma planta. Vamos dizer que eu comecei a fazer o curso de engenharia há alguns dias. Comecei, fui lá, me inscrevi na faculdade, agora eu saio falando para todas as pessoas que eu sou engenheiro civil. E você me conhecendo, sabendo que eu não tenho nada de engenheiro civil, você vai construir uma casa, você vai me procurar? Não, porque eu não tenho nada, eu apenas me inscrevi, não estudei e eu não sei ainda, eu preciso aprender, eu preciso pagar o preço, me esforçar para um dia então alguém me procurar e eu ter a habilidade, o entendimento para então realizar essa obra. Então vamos entender o seguinte, quando uma pessoa, ela já se acha capaz de alguma coisa, mesmo ela não estando capaz de tal, ela acaba então precipitando-se. E a Bíblia diz que o precipitado peca. Você pode falar comigo bem alto? O precipitado peca. Então agora você pede para Deus assim, Deus, não deixa eu me precipitar. Todas as vezes que você se precipita, que é você presumir alguma coisa, achando que está certo, sem a direção de Deus, você fala errado, você faz errado, você age errado.
Então vamos entender o seguinte: o que o Salmo 37:11 nos diz? O manso, aquele que tem uma vida de mansidão, esse vai poder herdar a terra. O que significa o herdar a terra? Eu vou poder viver do melhor. E uma coisa tão importante desse versículo, que diz que nós teremos abundância, preste atenção, abundância é uma coisa que você tem sobrando. Por exemplo, você olha no espelho e fala assim: meu Deus, beleza eu tenho em abundância, diga amém. Ainda que pelo menos você ache isso, diga amém, né? Pastor, ninguém acha, mas eu acho. Pelo menos você tem que se achar bonito, diga amém. Agora quando você olha no espelho e fala: meu Deus do céu, o que fizeram? Será que passaram com um rolo compressor em cima de mim? Né? Você tem que se achar, pelo menos você tem que se achar bonito. Aí uma coisa que me chama a atenção: a abundância é algo que você tem demais, algo que você tem sobrando. Então a Bíblia fala que aquele que herda a terra é manso, e para essa pessoa que herda essa terra por ter agido com mansidão, a Bíblia diz que ela vai ter abundância do que? Leia aí por gentileza. Abundância, quero ouvir da boca de vocês. Vai ter abundância de paz. Gente, vamos pensar o seguinte: vamos trazer o estado, o estado de paz para o nosso coração. Para alguns, por exemplo, assim, quem das irmãs gosta da casa bem limpinha aí? E os irmãos também gostam de casa limpa, né? Os homens também gostam. Mas quando a irmã termina de limpar a casa, bolinho de fubá, o bolinho de milho pronto, as panelas tudo limpinha, cafezinho acabado de passar, sentadinho na mesa, tranquilo, com a Bíblia do lado, criançada tudo descansando, tudo estudando, todo mundo tranquilo, casa sobrando dinheiro no banco, termina de limpar a casa, não dá uma sensação de paz? Não? Então desculpa que eu acho que eu vou voltar lá para dentro. Dá uma sensação de paz? Não dá ou não dá? Puxa vida, consegui, terminei, está tudo tranquilo. Veja que a paz, ela pode ser relativa, dependendo de quem está vivendo. Por exemplo, dentro de um lugar, pode ter, dentro de uma família, dentro de uma casa, pode ter 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, e um estar em paz e os demais estarem atribulados. Pode ou não pode? Sim ou não? Mas no mesmo ambiente onde há abundância de paz para um, significa que pode também ter paz para o outro, para o marido, para a esposa, para os filhos e assim por diante. Vocês estão entendendo onde que eu estou chegando aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Porque há abundância de paz para aqueles que herdam a terra, e eles herdam a terra por serem mansos. Quando nós estamos precipitados, nós muitas vezes começamos a achar que nós não estamos em paz, mesmo estando em paz. Eu posso provar para você em 2 coisas que eu acredito que você vai concordar comigo. Os mais novos talvez não saibam dessa forma que eu vou falar. Mas, por exemplo, vamos imaginar há 25, 30, 35 anos atrás, as crianças, logo ali que saíam da sua idade, ali dos 7, 8, 10, 12 anos, o pai ia trabalhar e os filhos faziam o quê? Iam junto. O pai e a mãe já ensinavam. Pequenininho já, a menininha estava crescendo, via a mãe cozinhar, fazer o arroz, fazer o feijão, e a filha já estava aprendendo. Não era assim normalmente? Sim. Ia aprendendo, aquela coisa toda. Hoje até a lei diz que criança não pode trabalhar. Quem já levou umas palmadas da mãe? Nunca levou umas palmadas da mãe? Quando era criança? Nunca a mãe teve que pegar a chinela ali para resolver um probleminha? Olha quem já teve, né? Hoje tem criança que liga no conselho tutelar. Claro que eu não estou aqui dizendo para você que isso é errado. Tem casos que realmente é extremo, é uma coisa além do entendimento. Mas eu estou falando para você que tem hoje a criança que ela faz o pai ficar no lugar dele. A criança fala assim: se você me pegar a cinta, eu ligo para o conselho tutelar. Entenda que eu vou falar para você. A lei é boa? Sim ou não? Não estou aqui para falar de lei do mundo, mas palavra. A lei é boa, porém nós temos que entender que nem sempre aquilo que atribui-se a um vai ser a mesma coisa para o outro. Você entende isso? Entende?
Ou seja, a paz que traz paz para o seu coração, talvez não é a paz que traz paz para o coração do teu marido, da tua esposa, ou do teu filho. Você entende isso? Nem sempre vai ser igual. Mas vamos continuar pensando lá atrás. Naquele tempo que você já crescia aprendendo que tinha que ter responsabilidade, que o arroz e o feijão não paravam em cima da mesa, dentro do prato de graça, tinha que se trabalhar. O pai, quando chegava em casa, o pai chegava cansado, às vezes amarrotado, às vezes fedido, suado, o dia inteiro de trabalho, e aquilo era um valor que o filho dava. Puxa vida, olha, meu pai é trabalhador, minha mãe é trabalhadora, diga amém. E hoje é o contrário. Você, por exemplo, vê os filhos que dizem assim: eu quero um tênis tal que é da marca tal. Não é assim que a gente escuta hoje? E se não for esse aqui, eu não quero. Veja que o estado de um pai poder comprar um tênis que tem condições do bolso dele, traz paz para ele. Mas o filho de receber o tênis que o pai pode pagar, não traz paz para ele. Você entende isso? Então é muito difícil a pessoa conseguir viver uma vida de paz, porque nem todos vão conseguir entender como você entende. Nem todos vão conseguir compreender como você compreende. Porém, entenda, a paz que a Bíblia está dizendo é para aqueles que procuram andar em mansidão. Eles receberão uma herança que o dinheiro não compra, que não é o marido que dá, não é a esposa que dá, não é a família, não é um casamento de 50 anos tranquilinho de bênção que vai te dar. O que te dá essa paz é você estar onde? Onde? Na mansidão. A pessoa que ela é mansa, ela tem paz em tudo que ela faz. Porque se o Senhor diz que eu herdarei a terra por ter mansidão, eu vou poder ir e vir em paz, mesmo que o mundo esteja acabando, está tudo sendo destruído. Pastor, está um pé de guerra na família lá, mas eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu procuro andar na palavra. Deixa eu te mostrar uma coisa importante que eu digo que é muito difícil de se praticar, é difícil praticar, por isso eu digo para você que é importante. Quando a gente fala de ter paz, a gente começa já a pensar em pagar conta, a gente começa a pensar em estar ganhando bem, é ou não é verdade? Alguém já teve aumento de salário alguma vez? Produz, nossa, ganhei 100, 200, 1000, 5.000 de aumento, mas eu continuo sendo uma pessoa triste. E em outro tempo eu falava: Deus, se eu tivesse um emprego eu seria feliz. Aí Deus dá um emprego para ela começa a trabalhar e fala o quê? Eu não gostei desse emprego, é chato aqui, desculpa a expressão, não gosto desse lugar. Então às vezes nós temos que entender, estamos querendo buscar coisas que não têm fundamento. Vamos pensar o seguinte: para você ficar em pé, existe uma parte do seu corpo que é desprezada, que é o pé. Para você ficar em pé, o seu pé tem que estar aqui, porque senão você não conseguiria se equilibrar. E para você estar de pé tem que ter um lugar firme, um fundamento. Vamos, por exemplo, fazer o seguinte, vamos pensar numa fórmula. Quem das irmãs sabe fórmulas? Alguém das irmãs sabe? Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Vamos pensar o seguinte: quem já fez bolo? Não fez bolo? Nunca fez bolo? Você nunca fez um pão? Opa, agora sim. Já fez pão? Não tem uma fórmula que você usa? Olha, pega 2 ovos, pega 3 ovos, pega o óleo, pega o açúcar, pega o sal, e põe um pouquinho assim, faz assim, Não é uma maneira de você fazer, é uma fórmula que você usa. E se você faz diferente daquilo, vou tentar fazer assim para ver. Aí depois que você termina o pão ou o bolo, aquele bolo fica duro ou fica batumado, não fica do jeito certo. Tem uma fórmula certa para fazer. Já percebeu uma coisa também? Por exemplo, quem já pegou receita de alguém para fazer um bolo, para fazer um doce, alguma coisa? Pastor, eu peguei a receita, fiz igualzinho estava escrito na fórmula, só que não ficou igualzinho o que eu comi. Já aconteceu com você isso? Agora nós estamos chegando onde eu queria. Quando a gente começa a falar, por exemplo, irmãos, tem que ter mais mansidão para resolver as coisas, você tem que ter mais paz para resolver as coisas, você tem que ter mais tranquilidade para resolver as coisas. Tem pessoas que ela é tranquila até demais.
Tem pessoa que é mansa até demais. Tem horas que você tem que se opor. E eu digo para você que o se opor não é você brigar, não é você se colocar como você estivesse ali exigindo que alguém fizesse o que você quer. Você aplicar a mansidão é você saber que você tem um Deus ao seu lado, diga amém, que você tem um Deus, que você precisa ter paciência para resolver, porque mansidão é uma forma de paciência. Está difícil de encarar esse tempo, está difícil de enfrentar esse período, mas é um período que eu preciso ter mansidão para eu não me precipitar. Vamos pensar o seguinte: o filho pródigo, ele queria a parte que era dele. Era o tempo certo? Era o tempo de receber aquela herança? Não era. É a mesma coisa de eu querer fazer um prédio, sendo que eu ainda não sou formado em engenheiro. Eu precisaria de ter uma engenharia civil para fazer. Tudo se precisa de uma base. Se a base da tua vida não está listada na palavra, se a base da tua vida não está listada naquilo que Jesus ensina, muito dificilmente você vai conseguir ter uma vida de abundância e de paz. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Está entendendo mesmo? Dificilmente, se você não tiver uma base, se você não tiver uma estrutura, se você não tiver alguém que te ensine, se você não entender que você não sabe tudo e precisa aprender, e se você achar que sabe tudo, que é o dono da verdade, você nunca vai ter paz. Porque é fácil olhar para alguém e condenar, difícil é você se colocar no lugar dela. É fácil a condenação. Porém a Bíblia fala aqui, deixa por gentileza, deixa aqui o Salmo 37:11, vamos ali rapidinho, Provérbios 15, versículo 1, Provérbios 15, versículo 1, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Provérbios 15, versículo de número 1, diz assim, ó, Salmos, depois de Salmos vem Provérbios: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela levanta o que, gente? A ira. Vamos de novo? A resposta branda, a resposta mansa, ela faz sair a ira, faz sair o furor, faz sair o ódio, mas a palavra dada com rispidez, com dureza, levanta o que, gente? Ira no coração. Já teve problema em casa, de às vezes você falar uma palavra um pouquinho áspera, e conseguir uma briga eterna? Já arrumou briga eterna em casa ou não? Tem casos de irmãos que não se falam, irmãos de sangue, nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, moram juntos, que não olham no olho, um não olha no olho do outro, por causa de uma resposta que não foi uma resposta branda. Às vezes tem pessoas que ela gosta daquele negócio, eu não gosto de ficar por baixo. Alguém gosta de ficar por baixo? Ninguém gosta de ficar por baixo. Só que às vezes, meu irmão, o calar faz você ficar por cima. Diga graças a Deus. Fala: Deus me ensina a fazer isso. Porque a gente gosta de falar. Quem gosta de falar? A gente gosta de falar. Porém a Bíblia fala que aquela resposta, quando dada branda, com mansidão, ela faz a raiva acabar, ela faz a ira acabar. Porém a resposta dada com rigor, com dureza, acaba acendendo mais raiva ainda. Se já é um problema, aquele negócio, já viram aquela expressão? Toma lá, dá cá. Você fala uma, eu falo duas. Você fala três, eu falo quatro. Eu não fico por baixo, pastor. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar brigando? Você conhece gente brigão ou não? Conhece gente brigão? Tem gente que é brigão. Tem gente que gosta de ficar, sabe, arrumando contenda. Vou fazer outra pergunta para você. Algo pode nos afastar de Deus? Você acha que alguma coisa pode nos afastar de Deus? Nesse mundo tem coisa que nos afasta de Deus? Tem ou não? Perguntinha: quem é servo do Senhor? Servo do Senhor é aquele que vive para servir a Jesus, aquele que está pronto até mesmo para uma coisa que eu não quero fazer, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas quando sou servo eu faço, porque eu sou servo de Jesus. E o servo de Jesus, ele não pergunta se eu quero fazer. Senhor, eu não gosto de fazer isso aqui não. O servo, ele só simplesmente obedece, ele vai e faz por obediência. O servo, ele vê alguma coisa que está ali atrapalhando e vai lá e faz alguma coisa, sem alguém pedir.
O servo é aquele que está de prontidão para ouvir e praticar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, entenda comigo uma coisa: tem pessoas que ela sabe que precisa ser um pouco mais mansa, só que ela continua ainda assim. Eu não vou ficar por baixo. O senhor pensa que talvez aquela discussão entre um casal, às vezes, está lá o marido e a mulher, ele pensa que eu sou o quê para falar assim comigo? Falou, vai levar também. Já ouviram isso aí já ou não? Você já viu essa novela também ou não? Eu acho que você já deve ter visto, talvez até na sua casa. Eu não vou ficar por baixo não, se vir falar comigo vai escutar. Está achando o quê? Nem minha mãe falava assim comigo? Pois é, então se quisesse fazer assim, ficasse lá com a mamãe, que o papai casou agora, meu amigo, agora é enfrentar a vida. Deus pega o marido e a mulher e une os dois ali, para os dois formar uma família. Sua família não é sua mãe nem seu pai, sua família é você, tua esposa e teu filho. Diga graças a Deus. Pastor, mas meus filhos, meu irmão, família é aqueles que estão na tua casa. Não atrapalhe a sua família pensando nos familiares. Ajude se possível, mas a tua família precisa estar estruturada. Diga graças a Deus. Então vamos refletir em duas coisas importantes. Vamos em 2 Timóteo, abra comigo lá a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Tem muita coisa que tenta separar a gente de Deus, tem muita coisa que tenta afastar a gente de Jesus. E eu já vou abrir lá com você em Romanos para te falar isso, que não tem nada nesse mundo que possa te afastar de Deus se realmente você é um servo, porque o servo de Deus, ele é aquele que escuta e sabe que aquilo é uma necessidade que ela tem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Por que fala 2 Timóteo, pastor? Porque é uma carta, uma epístola, uma carta enviada pelo apóstolo Paulo para o Timóteo, o fazedor da obra, aquele que estava iniciando. Versículo 24 diz assim, 2 Timóteo 2, 24. Leia comigo. E ao servo do Senhor, o que a gente tem que fazer? Não convém contender. Para aqui, pastor, olha um pouquinho para o pastor, em nome de Jesus. Você já percebeu que tem pessoa que ela faz questão de brigar? Já percebeu ou não? Tem pessoa que ela faz questão, ela quer brigar, ela está ali, ela está batendo de frente porque ela quer briga, ela não quer ter paz, ela quer briga. A Bíblia diz que aqueles que são servos ao Senhor, não me convém ficar contendendo, ficar brigando. A Bíblia fala da pessoa iracunda, a pessoa que vive, sabe, de cara amarrada, a pessoa que nunca nada está bom. Isso a Bíblia diz aqui, irmão, que aquele que é servo de Deus, ele não vai ficar suscitando, levantando briga. Você já viu que tem gente que tem fé para levantar morto? Sabe o que é levantar morto? Nesse intuito que eu estou te trazendo? Tem pessoa que vai ficar buscando o passado para poder ficar arrumando briga agora. Aquele passado já não passou, por isso que se chama passado, aquilo acabou. Eu não preciso viver aquilo de novo, eu não preciso sentir aquilo de novo, porque agora eu estou em paz, agora eu estou vivendo uma nova vida, diga graças a Deus, amém? Eu tenho a oportunidade de mudar, porém tem pessoas que elas gostam de ressuscitar o que já passou. Você já superou aquilo, você já venceu aquilo, você já encarou aquilo, não foi fácil, mas já venceu, mas tem pessoa que volta a viver aquilo de novo. Você já encarou aquela situação, só que tem pessoas que ela não consegue melhorar, porque ela vive com complexo, de anos, de vida. Tem pessoa que ela não se deixa ser usada por Deus, por complexos, porque lá atrás, porque outro tempo foi assim, vai ser assim sempre, e não é assim que diz a Bíblia. Aquele que é de Deus, não convém ficar brigando, não convém ficar discutindo, porque você vai para a igreja, eu vou para a igreja, e você que fica bebendo pinga, convém a nós ficar fazendo isso? Não convém a mim ficar brigando, ficar contendendo. Aí ele diz, terminando o versículo, mas sim ser o quê? Versículo 24, continuando, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e fazendo o quê, gente? Até mesmo sofrendo, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Ou seja, tem pessoa que você vai falar, ela não vai nem dar bola para você, porque ela gosta de briga.
Ela não prefere entender que aquilo é algo de Deus para ajudar ela. Só que o servo de Deus, às vezes, acaba deixando, vamos dizer assim, ela deixa a sua ira tomar conta de si. Sabe o que eu queria contar para você? Lembra que antigamente ensinava assim, quando você ficar nervoso, conta até 10. Alguém já ouviu isso? Está nervoso? 1, 2, 3, 5, 9, 10. E ainda está a ira. Você não está escutando eu falar não? Tem gente que ela, Deus, me ajuda, Senhor, eu não quero brigar. Cala a boca! Ela está pedindo a Deus, Deus, me ajuda, mas a aproximação dela é contrária ao que ela fala. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo, diga amém? Estou usando aqui linguagens fortes mesmo. Porque às vezes a pessoa está lá a irmã fazendo comida, né? Aí chega o marido, meu amor, o que tem de comida hoje aí? Hoje vai ter arroz, feijão, vai ter aí o que? Um franguinho na panela, está quase pronto. Aquele dia talvez não foi muito bom para a esposa, né? Aí ele fala assim, vai demorar muito? Quer vir fazer você? Amor, dá para colocar põe pouco menos sal, tá? Da última vez. Então vem você e faça. A resposta dura faz o que, gente? Levanta a ira. E vamos falar bem a verdade. Você já se pegou fazendo isso? Você, pastor, eu falei de um jeito que não era o certo fazer. Eu agi de uma forma que prejudicou o meu casamento, que prejudicou minha vida com meus filhos, que prejudicou a minha fé. Prejudica ou não prejudica a fé? Você se afastar, você ser iracundo, aquela pessoa difícil. Tem pessoas que elas fazem de tudo para viver no que está errado. Aí você veja que está bem claro, o servo do Senhor, aquele que é de Deus, não pode ficar metido em contenda. Irmão, tem pessoa que ele é cristão, ela é cristã, mulher de Deus, às vezes não tem sua família toda convertida, e a pessoa chega em casa e desce, né, irmão, e fala tudo que vem na boca, e xinga, e briga, vive com um palavrão na boca, vive cheio de coisa errada na boca, e quer cobrar os outros. Você não vai para a igreja, você vai ver, você vai para o inferno. Puxa vida, misericórdia. Tem gente assim? Tem gente assim, que ela prefere fazer coisas sabendo que aquilo é uma precipitação. Alguém já falou alguma coisa na hora da briga e depois se arrependeu? Já? Por exemplo, está lá o casal brigando, um problema. Eu te odeio, eu não sei nem porque eu casei com esse infeliz. Aí depois passa, puxa vida, mas isso aqui é o pai da minha filha, isso aqui é o pai do meu filho, isso aqui é quem sustenta a casa, homem trabalhador, guerreiro, esforçado, que me dá tudo que eu preciso, que me ama. Eu falei essas palavras, e quem está ouvindo, como que fica? Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que ter um cuidado, que as nossas palavras devem ser com mansidão, para não machucar quem está ouvindo. Amém, gente? Amém? A gente tem que ter um cuidado com as nossas palavras. E eu digo para você, irmãos, um dia comecei a meditar nessa palavra que eu vou falar agora para você, que está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 15. Eu não vou ler toda a história, só para ficar claro para você que eu vou explicar. 2 Samuel, capítulo 15. Vocês bem conhecem Davi, certo? Davi foi um guerreiro, foi um homem, vamos dizer assim, que tinha uma unção da parte de Deus, que tinha um contato com Deus diferenciado. Porém, o nosso amigo, ele, por inúmeras vezes colocado em batalhas, ele jamais se saiu derrotado. Deus sempre dava vitória para Davi. Diga comigo assim: Deus me dê também vitórias. Amém? Ele sempre tinha vitórias. Chegou um certo tempo da vida dele, aconteceu muita coisa, teve erros, ele se arrependeu, é verdade, mas algumas consequências ficaram. E o seu filho chamado Absalão, lembra do filho chamado Absalão? Alguém se lembra? Se não lembra, leia todo o capítulo 15 que você vai entender. O 14, 15, 16 vai ajudar bastante. E esse filho chamado Absalão, ele ficou com raiva do seu pai, ele ficou irado com o seu pai, ele ficou com raiva do seu irmão.
Gente, esses tempos atrás, eu falava com uma pessoa, e papo vai, papo vem, você tem irmão? Não, não tenho irmão não. E a pessoa, né, cristão, tal, família, pessoa, gente boa, bacana e tal, até que um dia a esposa toca no assunto sem perceber, ela toca, olha, e o teu irmão? Eu falei, mas o senhor tem irmão? Ah, pastor, eu tenho um lá, mas para mim não é irmão. Eu falei, puxa vida, achei uma ferida aqui que eu tenho que tratar, diga amém. Bom quando as feridas estão aparentes, que a gente consegue ir lá e tratar com remédio, chamado palavra de Deus, amém? Ah, pastor, mas se ele não é irmão, não fala comigo e tal. Mas quem que é esse irmão? Esse irmão é assim e tal. E ele diz também que é crente, ele é cristão lá da igreja tal, só que ele para lá, eu aqui. Ele faz de conta que eu não existo, e ele faz de conta que eu não existo, está tudo certo. Está certo? Está errado. Irmãos, entenda uma coisa, o Absalão tinha uma raiva mortal do seu pai. Ele tinha uma raiva mortal do seu pai. Porque o pai não fez juízo, porque o pai passou a mão na cabeça do Aminon, que cometeu aquele absurdo com a sua própria irmã. Porém, o Absalão, ele se fez de desentendido, virou as costas, até que um dia a Bíblia fala que ele começou a roubar o coração das pessoas. Mais ou menos assim, o que é roubar o coração das pessoas? Vamos dizer que está aqui o irmão Luiz, né? E o irmão Luiz quer ser o pastor da igreja aqui, ele quer ser o pastor aqui. E ele começa a falar, irmã Janira, pastor é mentiroso, pastor é isso, pastor é aquilo. Agora, irmã Janira, se fosse eu o pastor, eu ia cuidar da senhora, viu? Aí ele fala a mesma coisa para a mãe Zilde, se eu fosse o pastor, eu oraria para a senhora, e eu tenho certeza que Deus ia me usar para te curar. Olha, irmã Chayla, se fosse eu o pastor, olha, só ia ver que ia ser diferente. Vamos falar bem a verdade, a conversa tete a tete não é melhor? É verdade, esse pastor nem fala comigo, eu acho que o irmão Luiz tem que ser o pastor aqui da igreja. Aí existe aquele golpe, né? Porque eu vou falando aqui conforme a Bíblia, depois você leia tudo na tua casa, eu só vou ler um versículo chave aqui. Ele então pratica esse roubar o coração das pessoas. Ele começa a dizer, se fosse eu, diga comigo, se fosse eu, a gente tem que tomar um cuidado, porque se fosse eu, podia ser até pior do que é. Talvez se fosse você no lugar daquele que você julga, talvez seria pior do que essa pessoa faz. Então tem que ter um cuidado com isso, amém? Aí ele pega e faz o quê? Ele junta as pessoas, ele une um certo exército ali e vem para dentro do palácio onde o Davi está como rei. Então entenda, a briga estava acontecendo entre pai e quem, gente? Pai e filho. E esse filho vindo até o pai, preste atenção no que eu vou falar agora. Esse filho vindo até o pai, ele queria dar um golpe de estado. O que é dar um golpe de estado? Tomar a posição que o Davi era rei, ele queria se fazer rei no lugar de quem? No lugar de seu pai. E ele tentando tomar a liderança para ele, olha o que diz o versículo de número 13, 1 Samuel 15, versículo 13, diz assim, então veio o mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um e de Israel segue Absalão. Olha um pouquinho para o pastor, o plano do Absalão está dando certo? Está ou não? A maldade de Absalão está funcionando? Está funcionando, porque ele começou a falar mal do pai e todo mundo começou a olhar para ele, como se ele tivesse certo. Aí o versículo de número 14, disse pois Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão, dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, Absalão, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, leia comigo, e fira a cidade ao fio da espada. Olha um pouquinho para o pastor, algum dia você viu Davi fugir de guerra? Lendo a Bíblia, algum dia você viu Davi fugindo de algum obstáculo? Nunca. Nem o pecado que ele cometeu, ele pecou e foi orar a Deus. Deus, eu errei, eu pequei, o pecado está na minha porta e eu quero sair disso, diga graças a Deus. Ele era um homem íntegro, tinha um coração puro. Porém a Bíblia fala isso claramente, ajuda aí irmã, ajuda a senhora, isso, ajuda a irmã. Isso, ajuda, senão a irmã não consegue prestar atenção na palavra. Deixa a irmãzinha, ela ajuda a senhora, pode deixar. Isso, em nome de Jesus. Quando ele está nessa atitude de roubar corações,
ele roubando corações das pessoas, a Bíblia diz claramente que o povo então ficou do lado do Absalão, e passando esse momento tão pesado, tão duro para ele, ele faz o que, gente? Gente, vamos reunir tudo que nós temos aqui e vamos embora, já que ele quer ser o rei, deixe ele ser o rei. Pense comigo uma coisa, Davi não podia enfrentar? Davi não podia bater de frente com o filho dele? Podia ou não, gente? Deus era com Davi ou com Absalão? Era com Davi. Só que Davi, sabendo que ele ia guerrear com o filho dele, sabendo que este menino um dia saiu de dentro dele, ele prefere fazer o quê? Eu não vou arrumar briga, porque você sabe que aquele revoltado, ele morre sozinho. O revoltado se mata, o revoltado se suicida. A pessoa que não procura andar em mansidão, ela se mata sozinha. Você já percebeu isso? Tem pessoa que, comigo é assim, eu resolvo desse jeito. Daqui a pouco quem está passando a maior dificuldade é aquele que é duro de coração. É ou não é assim? Pode perceber. E o Absalão então levanta contra seu pai, e o pai, ele evitando a briga, falou, vamos embora. Só que o pai fez algo muito importante. Davi reinava para agradecer a Deus, para cuidar do povo de Deus. Ele disse, vamos embora rápido, porque nós não sabemos o mal que ele pode fazer para o povo. Veja, irmão, que às vezes, pensando em um bem maior, às vezes é melhor fazer o quê? Baixar a guarda, baixar a cabeça. Às vezes, para você vencer um problema gigante, vai ter momentos que você vai ter que fazer o quê, gente? Baixar a cabeça. Vai ter momentos que você vai ter que, eu vou ter que cuidar disso aqui, eu vou ter que ter um cuidado, eu vou ter que ter um método diferente para fazer isso. Nós precisamos entender que às vezes bater de frente não vai resolver nada e vai piorar o que já está ruim. Não está fácil, mas bater de frente vai piorar. Se eu for para uma guerra, eu sei que Deus é comigo, eu vou matar esse piá aqui. Não vou matar, ele é meu filho. Ele está errando, ele sabe que está errado, e ele vira as costas, não porque Davi não queria brigar, não porque Davi não queria resolver o problema, porque Davi pensava num bem comum. Às vezes nós temos que pensar num bem comum. Eu não estou muito bem hoje, eu não estou muito legal. Quem já acordou assim? Só eu acordei assim alguma vez? Você também? Eu não estou muito legal hoje, eu não estou muito bem. E quando você não está muito bem, e às vezes a pessoa está muito bem do teu lado, e a pessoa do teu lado não entende que você não está muito bem. Você entende isso? E aí a pessoa às vezes dá uma patada, e aquela que está bem fica mal. E aquela patada machuca? Sim ou não? Acaba com famílias. Por isso a mansidão, quando praticada, ela lhe abre portas, diga graças a Deus. Que portas, pastores? Não estou entendendo. A mansidão faz com que você tenha paz. Não é o que está escrito no livro de Salmos 37, versículo 11? A mansidão te faz ter paz. A mansidão te faz você viver tranquilo. É melhor ser manso, porque eu vou bater de frente, eu só vou arrumar problema, vou ficar brigando para que eu vou ficar brigando? Se aquele que é de Deus não vale a pena ficar contendendo, brigando, então não vou fazer isso. Diga graças a Deus. Davi poderia ter enfrentado? Poderia. Eu não vou terminar a história porque, como eu disse, é muito grande a história. Leia na sua casa, tá? Não pode ser preguiçoso. Leia lá, 2 Samuel 14, 15, 16, 17, você vai ver o que aconteceu com o Absalão. O Absalão, ele morreu pendurado pelo cabelo dele. Sabe o que significa isso? Presta atenção. A Bíblia diz que o Absalão, ele era um homem muito bonito, lindo, vamos dizer assim. E ele se achava o cara, ele se achava melhor, porque ele começou a dizer para as pessoas que ele era melhor que o pai dele. E chegou um dia que este homem, ele não perdeu a batalha para Davi. Davi não chegou a enfrentar ele numa batalha. Ele morreu pendurado pelos seus cabelos numa árvore. Credo, pastor, sério? A pessoa que ela é truculenta, a pessoa que não aceita ser repreendida, a pessoa que não aceita viver em mansidão, ela morre sozinha. Quando eu falo morrer aqui, não entenda mal, mas tem pessoa que você fala, puxa vida, por que essa pessoa está desse jeito? Aí você vai ver como que a pessoa é. Mas por que não está melhor?
Por que essa pessoa vive assim? Por que essa pessoa não conseguiu nada na vida? Porque ela sempre foi uma pessoa que ficava negando, uma pessoa que ficava brigando, uma pessoa que nunca entendeu que tinha alguém que podia ajudar ela. Porque é fácil ser ajudado, irmão. É fácil quando você deixa alguém ajudar, mas tem pessoa que não quer ser ajudada. Tem pessoa que você fala de Jesus para ela, mas ela não está nem aí. Existe uma questão muito importante: o ministério que é praticado com as boas novas. Sabe o que significa as boas novas? O Evangelho. Evangelho significa boas novas. Boas novas é o Evangelho. Quando vivemos as boas novas, nós interessamos sim em um bem comum. Eu quero ter paz, mas eu quero que a tua família também tenha paz. Eu quero ter paz, mas eu quero que o meu marido também tenha paz. Eu quero ter paz, mas eu quero que a minha esposa também tenha paz. Eu quero ter paz, mas eu quero que os meus filhos também tenham paz. E às vezes você vai ter que fazer o quê? Como dizia minha mãe quando era criança, engolir o choro e continuar. Porque bater de frente resolve? Porque aquele que, porque comigo é assim, e tal, e tal, e tal. Aconteceu o que com Absalão? Morreu sozinho. Não tinha ninguém que pudesse. Irmão, vamos falar a verdade, para ficar pendurado pelos cabelos, o homem devia ter uma cabeleira, não é verdade? Sem falar que, sabendo que ele tinha um cabelo grande, ele nem percebeu, irmão, que aquela árvore ia fazer aquilo com ele. Irmão, você vê que quando Deus está com a pessoa, Deus faz o impossível acontecer. E quando Deus não está com a pessoa, coisas impossíveis acontecem para o teu mal. Mas como que pode uma briga dessa trazer separação? Pastor, eu separei por causa que eu falei para o meu marido pôr a toalha para estender quando ele tomava banho, ele não estendeu, larguei daquele infeliz. Tem coisas que acontecem assim. Coisas desse tamanhinho acabam com uma vida toda. Coisas gigantes você passa por cima, coisas pequenas você acaba com tudo. Porque na hora da raiva, na hora da ira, na hora que você está chateado, as palavras que saem da sua boca são palavras que trazem paz, mansidão ou traz ira? Traz ira. Por isso nós temos que concentrar a nossa fé em ser manso. E eu não vou falar para você ser manso, tadinho, aquele ali, você pode falar o que você quiser, você pode xingar ele que ele vai ficar quieto. Entenda bem, não é esse tipo de mansidão que eu quero que você entenda, que você tem que ser uma pessoa boba, uma pessoa que todo mundo faz o que quer de você. Não é isso. A pessoa mansa, olha o que diz aqui, por gentileza. Vamos lá, eu ia terminar aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Vai em Mateus, capítulo de número 11, versículo 29. Se você quer aprender a fazer o que é certo, olha para quem, gente? Olha para o pastor Jefferson, amém? Não, amém? Olha então para o missionário R.R. Soares, amém? Também não. Olha então para o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, nosso líder do estado do Paraná. Olha para quem? Vamos ler aqui, você vai entender o que eu estou falando. Mateus 11, 29, leia comigo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tua alma está cansada? Aprenda a ser igual a Jesus. Pegava um monte de pedra, apedrejavam Jesus. Jesus fazia o quê? Vamos lá, gente, vamos lá, discípulos, cada um pega uma pedra, vamos lá. Ele estaca de lá, nós estaca daqui, vamos lá, e tal. Era assim? Jesus deixava de amar porque alguém parava de amar? Não. Você não quer ouvir? Então vou pregar para esse aqui, ó. Você também não quer? Então eu prego para esse aqui. Às vezes nós não entendemos essa concepção de mansidão, sabe? Jesus está dizendo, seja como eu. Mas me bater na cara, pastor, vire a outra, dá outra face. Entenda bem que eu estou falando aqui na humildade. Você não vai deixar o diabo pisar na tua cabeça, amém? Se o diabo vir para cima de você, você levanta a cara e abre a boca e manda em nome de Jesus, o mal vai embora. Não entenda errado. Ser manso não é ser bobo. Quem está entendendo, diga amém. Não vou deixar os outros pisar. Quando falar uma coisa eu vou dar uma resposta. Não, eu tenho que saber, o Espírito Santo me dá o discernimento de saber tratar o que é de Deus e o que não é. A Bíblia fala, com o manso você se mostra manso, com o duro, com o iracundo, com aquele que tem raiva, aquele que é maldoso, eu me mostro indomável. Então eu vou mostrar a mansidão de Jesus. Pastor, mas como que eu faço isso? O Senhor Jesus mesmo disse, Mateus 5,5, bendito os mansos da terra. Bendito é o manso, porque o manso vai herdar a terra. O manso abre portas, o manso abre oportunidades, diga graças a Deus. Você pode perceber, irmão, existem rebeliões. Você já viu rebelião de cadeia?
termina no quê? Morte, briga, ódio. Consegue alguma coisa? Diminui a pena? Não adianta nada brigar. Não adianta nada você ficar longe daquilo que é o correto a se fazer. Diga graças a Deus. Não adianta. Aí você vê que uma briguinha por causa de nada acaba com uma vida toda, acaba com uma família. Eu não estou nem aí. Pensando no bem comum, Deus, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho que honrar minha família, eu vou me separar, eu vou largar do meu marido, vou largar da minha esposa, por causa de uma coisa tão pequena. Deus, me faz perdoar, vamos tocar o barco, vamos viver melhor, vamos se perdoar, vamos conversar. Ser manso é o caminho que te traz paz. Quem está entendendo, diga amém. Para a gente terminar, eu falei que ia falar e não falei, mas vou falar para a gente poder fechar. Alguma coisa pode tirar nossa fé? Não. Romanos 8,35 diz: nem a peste, nem a praga, nem a espada, nem a tribulação, nem a fome, nada nesse mundo pode tirar a nossa fé, a nossa paz, o nosso amor por Jesus. Pastor, eu perco a minha paz, eu saio da presença de Jesus por causa do meu marido. Então você não conhece Jesus, porque se você conhece Jesus, nada nesse mundo pode tirar você de Jesus. Está faltando dinheiro, pastor, pode tirar você de Jesus? Não. Está faltando saúde, Jesus disse que você já é curado, mas está faltando saúde, isso pode tirar você da presença de Jesus? Jó tinha uma enfermidade da cabeça até a ponta do pé, ele saiu da presença de Deus? Não. Quem anda com Deus, com amor, não abandona o Senhor por qualquer coisa, por nada nesse mundo. Diga graças a Deus. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu fazer uma oração, feche os seus olhos. Pai, eu abençoo, meu Deus, essas pessoas, as pessoas que ficam em casa sejam abençoadas, e que todos recebam, meu Deus, essa dádiva de aprender e cultivar a mansidão na sua vida, em nome de Jesus.